Mateus capítulo 6, versículo 10, depois versículo 19 e versículo 20. Vamos ler? Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 19, versículo 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e outros ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Glória a Deus. O cristianismo é sobre o céu e a terra, e não sobre o céu e o inferno. Quando nós falamos sobre cristianismo lá fora, há um equívoco de pensar que o cristianismo é sobre o céu e o inferno. A Bíblia, no livro de Gênesis, começa com a reunião dos céus e a terra, e no livro de Apocalipse termina com a reunião de novo dos céus e a terra. Gênesis 1:1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos em Gênesis 1:1 a terra e o céu reunidos, mas no capítulo 3 os céus e a terra se separam. Quando o homem peca, quando o homem decide desobedecer a Deus, nós temos então o pecado que afasta os céus da terra ou a terra do céu. Então há uma separação. A partir do Gênesis capítulo 4, nós vemos o movimento do céu em direção à terra. Aliás, a Bíblia toda é sobre esse movimento dos céus em direção à terra. Essa, na verdade, é a verdadeira definição do cristianismo. Religião é o esforço humano em busca de uma divindade. É a tentativa do homem de alcançar o céu. A religião é o esforço humano para encontrar um Deus. E cristianismo é Deus se movendo em direção ao homem. Cristianismo é sobre isso, não é sobre o meu esforço para encontrar Deus, é sobre o esforço de Deus para encontrar com você. Cristianismo não é sobre as minhas obras para alcançar a graça, é sobre as obras de Deus para transformarmos pela graça de Deus. É sobre um Deus perfeito que criou os céus e a terra, que desce dos céus em direção a um homem que é pecador. O cristianismo é sobre os céus e a terra. Lucas 18, capítulo 27, versículo 28. Nós temos uma conversa interessante nesse texto. O jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus fala: não existe nenhum outro bom a não ser o Pai que está em cima. Então, naquela conversa, Jesus fala: ouviste o que foi dito, né? Pratica os mandamentos. Ele fala: já faz tudo, né? Jesus fala: faz uma lista dos mandamentos: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não matarás. Esses são todos os mandamentos relacionais com o próximo. Quando ele ouve esses mandamentos, ele fala: tudo isso eu já faço. Jesus, que conhece bem o ser humano, fala: tudo bem, agora vamos fazer o seguinte: vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres, volta e segue. Porque Jesus agora leva ele para a primeira capa do mandamento, onde não terás outros deuses além de mim. E esse jovem falha, peca, porque o maior amor desse jovem não era a palavra, não era a vida eterna, era a sua própria riqueza, o seu próprio prestígio. Então, quando Jesus olha para ele e fala assim: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Pedro e outros discípulos, olhando para aquele discurso de Jesus, ouvindo o discurso de Jesus, falam: então, se esse não pode salvar-se, quem poderá salvar-se? Jesus olha para ele e fala assim: o que é impossível para os homens, ele fala: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Olha o que Jesus fala: o que é impossível aos homens é possível para Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Deus fez. Não é sobre as nossas ações, é sobre a ação de Deus sobre as nossas vidas. É sobre isso que é o cristianismo. Sobre Deus agindo na terra
Deus criou os céus e a terra, e depois os céus e a terra se separam, os céus tomam iniciativa de buscar a terra. Nunca foi iniciativa do homem. Leia direito a Bíblia, você vai perceber. Quando o homem peca, é Deus que desce do céu. Quando o homem peca, é Deus que desce do céu. E o homem reclama da mulher, e a mulher reclama do homem. Mas é Deus que nos encorajou para fazer uma promessa. Vai nascer de ti aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando o homem peca, a maldade se multiplica sobre a terra. É Deus que desce da terra e fala: vou mandar um dilúvio, porque a maldade se multiplicou sobre a terra, mas vou oferecer graça e favor para aqueles que me ouvirem e entrarem na arca de Noé. Quando o homem erra, a humanidade está espalhada pelo mundo. É Deus que vai até Ur dos Caldeus, chama Abraão do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e diz: vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de ti uma grande bênção, vou fazer de ti uma nação que vai abençoar outra nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando o homem erra, é Deus que vai e cria a nação de Israel e derrama seu favor, e pega Deus, derrama seu favor, e pega Deus, derrama seu favor. Aqui que o povo clama para o rei, Deus dá ao rei a Saul, que erra e faz tudo errado, mas Deus não desiste de homem do céu, procura o homem que fosse segundo o seu coração, e assim Deus levanta o rei Davi, um homem segundo o seu coração, que restaura o culto e a adoração sobre Israel. Quando o homem se desvia, o templo é destruído. Jeremias clama e diz que Deus tem saudade da época que o povo subia e andava no deserto buscando a Deus. É Deus que manifesta a sua graça e fala: porque o justo viverá pela fé. Então a Abacuque canta: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vida, todavia eu me alegrarei no Senhor Deus da minha salvação. Quando o homem erra e não há mais esperança sobre a terra, é Deus quem clama do céu: vou enviar um menino que vai nascer, o governo está sobre os seus ombros, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de um unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o homem erra, ele pendura ele numa cruz. Quando o homem erra, ele açoita ele bate, cospe nele. Quando o homem erra, pendura na cruz e mata. Aliás, não consegue matá-lo, porque na verdade é ele que se entrega, é ele que entrega a sua própria vida. E mesmo o homem pecado, nós podemos ouvi-lo na cruz falando: está consumado. Eu fiz a sua obra, eu restaurei a terra, eu cumpri o seu propósito de ir atrás de um homem pecador, imperfeito, falho e que não vale para nada. Todos nós, depravados. Conversava com o Edson ontem à noite e eu falei: não há nada pior nessa vida do que Deus nos entregar a nossa própria sorte. Foi o que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Quando Deus se enraiveceu, ele entregou o homem a sua própria sorte e falou: agora se vire. Quero ver você se virar na sua própria sorte. O pior castigo que Deus pode fazer é nos abandonar. Mas graças a Deus que Ele não nos abandonou. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É incrível como a Bíblia é um livro paradoxal. Para ter vida, tem que perdê-la. É necessário negar a si mesmo para que seja achado. Os últimos serão os primeiros. É um paradoxo. Nós lemos na Bíblia que Deus ama a terra, mas a terra não é tudo que importa. Vou falar de novo. Deus ama a terra, mas a terra não é tudo que importa. Qual é o maior problema do ser humano? É que nós ajuntamos tesouros na terra. Qual é o maior problema do ser humano? É que nós trabalhamos como se a terra fosse tudo que existe. Não dormimos, não comemos direito, não temos uma relação adequada com o próximo, não conseguimos orar direito, não conseguimos nem trabalhar direito, trabalhamos feito condenados, acordamos de manhã 4 horas, e como se tudo que existisse fosse a terra. O maior problema do ser humano é viver como se o céu fosse, como se a terra fosse mais real que o céu. Isso é engano de Satanás. A terra não é mais real que o céu. O céu é mais real do que a terra. Presta atenção no que está falando. Nós vivemos nossa vida como se tudo que importa é o que Deus tem aqui. É por isso, por exemplo,
E espera um pouco, ainda não casei. É porque o que importa para nós é aquele prazer do casamento, como se isso fosse o maior prazer da vida. O salmista fala que o meu maior prazer é o Senhor. Meu maior prazer é o Senhor. Nós estamos juntando tesouros na terra. Irmãos, quando o nosso foco, escute bem o que eu estou falando, presta atenção. Quando o nosso foco está no céu, o céu invade a terra. Quando o teu foco está nos céus, os céus invadem a terra. Sabe por que nossos cultos são mesmos? Sabe por que nossos cultos não vivemos milagres? Sabe por que nossos cultos não vivemos cura, libertação? Sabe por que nossos cultos não vemos coxo e cego andar? É porque nós queremos cura, tudo para viver a vida aqui, como se ela fosse a última coisa da terra. É que nosso foco é tudo aqui, é tudo aqui, é tudo aqui, é tudo aqui. E Deus fala, não é sobre a terra, é sobre os céus. Eu estou te levando para um lugar onde a vida é muito mais feliz, muito mais significativa. Então, se você viver com o seu foco no céu, o céu vai invadir a terra. Nós lemos, agora vamos falar Mateus 6, olha só o que fala. Mateus 6, olha o que ele fala, olha só. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso pedido. Venha nessa, você tem que orar assim todos os dias. Que seja feita a tua vontade na minha casa, como ela é feita no céu. O que está orando, Jesus? Vocês têm que orar para que a terra seja uma réplica do céu. Nós temos que orar para que o que acontece no céu aconteça só um pouquinho aqui na terra. Agora pensa comigo, mais de se a tua casa fosse uma réplica do céu. Pense comigo como seria se a beira fosse uma réplica do céu. Pergunta-me, como seria, pastor, se a nossa igreja adorasse como se adora no céu? Já pensou? Como seria o culto aqui? Como seria o momento de louvor? Vamos cantar, eu te busco, te procuro, oh Deus. Como seria diferente se nós fôssemos uma réplica do céu? É porque nós estamos tão focados na terra que nós não nos focamos no céu. O céu invade a terra quando o nosso foco é o céu. E lembre-se, o ambiente afeta o nosso comportamento. Seu comportamento é afetado pelo seu ambiente. Qual é o seu ambiente? Terra. Pastor Miles Monroe, ele soltou uma relíquia. Naquelas frases dele de efeito, ele falou: nós não somos terráqueos, nós somos seus áquios. Ele disse: nós não somos terráqueos, nós somos seus áquios. E Deus me cria a partir dele mesmo. Ele soprou o fôlego de vida em mim. Eu tenho o DNA do próprio Deus. Eu fui criado para viver no céu. Eu fui criado para experimentar as maravilhas do céu. O jardim do Éden, onde Adão vivia, era apenas uma amostra de como seria o céu. Não chega nem perto do que o céu representa realmente nas nossas vidas. E nós, ainda assim, estamos deslumbrados com essa terra. Olha só o que fala Apocalipse 21, versículo 1 até o versículo 7. Se você não se engata com o céu, olha o que fala: eu vi um novo céu. É assim como termina a Bíblia. Se a Bíblia começa com o princípio de Deus, os céus e a terra, olha como ela termina: eu vi um novo céu e uma nova, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: este aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Olha só, o mesmo Deus, a maior atração do céu. Quando muitas pessoas estão preocupadas em ruas de ouro, e não quero mais moto, João fala, antes de chegar lá, ele fala: o mesmo Deus, o Criador dos céus e a terra, que agora fez o novo céu
é céu. Isso é a glória do céu. Continua. E ele continua e fala assim: e Deus. Agora você vai dar glória a Deus, pelo menos. Vamos lá? Vamos ler juntos. E Deus limpará de seus olhos todas, não algumas lágrimas. Olha a versículo 5 falando: Deus, olha para ele, limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Não estou ouvindo você dar glória a Deus. Vamos lá. Deus vai limpar toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Não precisa acordar de madrugada para orar. Estou com ele face a face. Verei ele face a face. Versículo a seguir: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço. Eis que faço novas todas as. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6, continuando, ele fala assim: disse-me mais: está cumprido, eu sou o ômega, o princípio, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. E versículo 7 ele fala: quem vencer? Quando estão os vencedores? Não ouviram? Vamos lá. Quem vencer? Quem vai vencer aqui? Só vai vencer quem tem foco no céu. Eu estou caminhando para. E quem vencer, ele dará todas as coisas. E eu serei de novo. E eu serei de novo seu Deus, e ele será meu filho. Isso é céu. Talvez você não deu glória a Deus, que não foi suficiente. Agora, Apocalipse 22, 1 a 5. Estamos terminando a Bíblia. Apocalipse 22, 1 a 5. Ele fala assim: e mostrou-me um rio puro de água na vida, claro como cristal, que o procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de um de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais. Oh glória! E nela estará o trono de quem? E tu? Oh, você quer mais o quê? Que glória mais você quer? E os seus servos, nota eu. Ah, não sei, se não vai estar lá, problema é seu, vai ser eu. Estarei na frente dessa fila de servos ali, servindo o Deus no trono dele e do Cordeiro. Versículo a seguir, ele fala: e verão. Finalmente eu vou ver a face. Eu vou ter um privilégio que pouca gente teve na terra. Vou olhar nos olhos do mestre e falar: mestre, cheguei, que bom te ver. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. E na sua testa estará o seu nome. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitará mais de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor, aleluia, viu como o céu é sobre Deus. O céu é sobre Deus, não é sobre nós. O cristianismo é sobre Deus. Olha para mim, olha para mim. O meu papel, fala comigo, o meu papel como cristão é manifestar a cultura do céu nessa terra. Agora, você já se perguntou qual que é a cultura do céu? Você tem o papel de manifestar a cultura do céu aqui na terra. Romanos 14, versículo 17. Você tem um papel de mostrar a cultura do céu aqui na terra. O reino de Deus não é
Né? Como é que é a cultura do céu? Vamos lá ver. Não é encher barriga. A cultura do céu é justiça, paz. Vamos lá de novo. Como é que é a cultura do céu? Justiça, paz, no Espírito Santo. Essa é a cultura do céu. E é isso que nós temos que mostrar. Edson, aqui na terra, temos que mostrar às pessoas como é a relação do noivo e da noiva. Aqui na terra, como temos que mostrar o que é paz, que excede todo entendimento, shalom. A verdadeira shalom, que não é ausência de guerra. A verdadeira shalom, que não é ausência de lutas, mas é a certeza da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que nós temos que mostrar aqui na terra. Trazer um ambiente de céu na terra. Nós temos que dizer: venha ao céu sobre nós. Traz o céu na tua casa. Traz o céu no teu casamento. Traz o céu no ministério de louvor. Traz o céu na tua escola e trabalho. Deixa o céu invadir a terra. Irmão, existem só duas maneiras de viver. Primeira, com foco nessa terra. E assim nós perdemos tudo. Quem foca nessa terra perde tudo. Por quê? Voltado para Mateus capítulo 6, versículo 27, diz assim: na terra, três coisas são nossos inimigos. Primeiro, a traça ou a larva, né? A larva é a natureza, a morte, os erros da vida. A nossa natureza é pecaminosa, então é nosso maior inimigo. Segundo, a ferrugem. O tempo. Ferrugem tem a ver com o tempo. O tempo costuma ser bom aliado, mas também costuma ser nosso inimigo, porque nós envelhecemos. E se juntarmos aqui na terra tesouros, um dia não teremos condições de usufruir desses tesouros. Gastamos a vida trabalhando para ganhar dinheiro, para depois pegar todo esse dinheiro e tentar recuperar o tempo que nós perdemos enquanto nós trabalhamos. Gasto toda a vida trabalhando, não tenho lazer, não tenho prazer, não saio passear, não faço nada. Envelheço, doente, pego o dinheiro todo que eu ganhei para tentar recuperar o tempo que eu perdi e não consigo, porque não tenho mais força. O tempo é nosso inimigo e ladrões, a humanidade, mágoas, decepções e feridas. Aqui nós vamos nos ferir, aqui nós vamos nos magoar, aqui nós vamos nos decepcionar. Irmãos, por causa da queda, nossos tesouros trazem muita ansiedade, decadência constante. E principalmente, nossos tesouros nos afastam de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso foco é na terra. Se o nosso foco é na terra, então, olha só o que diz Marcos capítulo 4, versículo 19. Marcos capítulo 4, versículo 19. Diz assim: mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Você viu qual o problema? A terra. O fogo na terra está acabando com a nossa espiritualidade. Quando estamos lendo Bíblia, é por causa das... Qual que é a maior desculpa da igreja para não fazer a obra? No mundo inteiro a desculpa é a mesma: não tenho tempo. E o tempo é uma dádiva do próprio Deus, mas nós falamos: não temos tempo. Você busca pastores, não tem tempo. Você busca intercessores, não tem tempo. Você busca líderes para jovens, para as mães, para os senhores, ninguém tem tempo. Está todo mundo ocupado fazendo o quê? Coisas da terra. E ninguém está cuidando das coisas do céu. E sabe o que disse Deus para o povo lá de Israel? Vocês estão a comer e não enchem. Vocês recebem salário, guardam no bolso, e parece que o salário entra no bolso furado. Sabe por quê? Vocês esqueceram a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão preocupados com vossos próprios bolsos, por isso que vocês não enriquecem. Nunca ficam ricos, nunca prosperam, porque as prioridades mudaram. A nossa maior prioridade é o céu e não a terra. Enquanto nosso olhar estiver somente nas coisas dessa terra, nós estamos perdendo o melhor dessa vida. Cristo, irmãos, não é contra nossas ambições e desejos. Cristo não é contra nós termos desejos, mas Ele quer redirecionar. Ele quer que nós desejemos a realidade de Deus, o futuro de Deus, o reino de Deus e a sua vontade.
Em João capítulo 17, 24, eu preguei esse texto aqui há 2 ou 3 semanas atrás. Nós falamos de 3 desejos de Jesus Cristo. Ele ora e fala assim, 17, 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo. Esse é o desejo do Pai. Qual? Que nós desejamos estar com Ele. Antes de você desejar ser rico, ser não sei o que, ser pastor, ser pregador, ser famoso, ele fala, eu quero que você deseje estar comigo. Você tem que desejar Cristo, Deus, mais do que tudo nessa vida. Você tem que buscá-lo de madrugada e de noite. Davi fala, a minha alma tem sede de ti. Eu te desejo mais do que a gordura de carneiros. Ele fala, sabe o que é gordura de carneiros? Picanhas. Estão a entender, Júlio? Eu te desejo mais do que picanhas, mais do que tomahawk, mais do que a comunhão que eu tenho com os meus companheiros, amigos. Eu te desejo mais do que a minha mulher. Eu te desejo mais do que a igreja. Eu quero o Senhor. Isso é olhar para o céu. Quando olhamos para Deus, o segundo desejo, ele fala, também apareceu comigo para que vejam a minha. Esse é o nosso, devia ser o nosso segundo maior desejo, porque esse é o desejo dele para nós, que nós vejamos a sua. Essa tem que ser a sua oração. Eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a glória de Deus. Tem mais alguém que quer isso? E o terceiro desejo é que nós amemos a Cristo como o Pai o tem amado. Irmãos, no texto que nós lemos lá de Mateus capítulo 6, Cristo está redirecionando os nossos desejos. Toda gente aqui tem um sonho. Quem não tem um sonho, levanta a mão. Só quem não tem um sonho. Viu como eu acertei? Muito fácil. Todos nós temos um sonho. Todos nós temos uma missão que nos direciona. Todos nós temos. E Jesus não tem nada contra isso. Todos nós investimos em algo. E isso não incomoda Jesus. Mas Ele quer redirecionar esse nosso investimento. A pergunta é, a que Jesus fez: onde está o teu tesouro? Você pode me responder em silêncio essa pergunta? Onde está o teu tesouro? Para quem é o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Os seguidores de Cristo, Edson, devem ser ambiciosos, sim. Devem ser apaixonados, sim. Devem ser desesperados, sim, pelos céus e por Deus. Uma maneira de viver é com foco nessa terra. A segunda maneira de viver é com os olhos virados para o céu, sabendo que o céu é mais real do que a terra. Irmãos, mais um avô falou e vou repetir: nós não somos terráqueos. Ele inventou uma palavra: nós somos ceusáqueos. Essa palavra não existe. Mas o que ele quer dizer é que nós somos dos céus e temos que desejar as coisas dos céus. Olha o que Paulo fala. Olha como os olhos de Paulo estavam nos céus. Colossenses 3, 1 a 4. Olha só o que Paulo fala. Colossenses 3, 1 a 4. Vamos ler juntos, por favor. Leia comigo Colossenses 3. Portanto, se está com Cristo, buscar as coisas que são onde Cristo está. Para. Você não está lendo direito. Parece que está te incomodando esse texto. Vamos lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são onde? Busque as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Essa é a atração do céu. Cristo sentado à direita de Deus. Essa é a maior atração. Versículo a seguir, ele fala: pensai que são de cima. Não, o que você pensou o dia inteiro? Como é que o céu é? Você pensou nas coisas do céu? Qual foi a última vez que você realmente pensou nas coisas do céu? Qual foi a última vez que você desejou as coisas do céu? Você acordou pela manhã, pensou no seu chefe de trabalho.
Como é que ele vai estar hoje? Será que vai estar estressado? Pensou no relatório que você tem que oferecer. Pensou nas contas, nas dívidas que você tem que pagar. Pensou em tudo. E quando se lembrou do céu, estou atrasado para o culto. Veio correndo e chegou aqui na igreja. Foi o único momento que você pensou no céu hoje. Quando você veio ao culto. E ainda assim, não consegue se concentrar no culto. Porque está pensando, vou jantar o que hoje à noite? Entre uma papa e uma pura que eu deixei em casa, qual que é a melhor opção? Para piorar, alguns nem uma papa nem uma pura tem. Como é que vai ser essa noite? Estamos tão presos nessa terra que não pensamos nas coisas que são de cima. Não que são da terra, continua. Ele fala assim, olha, porque já estás e a vossa vida, oh meu Deus, a vossa vida está escondida em Cristo. Eu estou nas asas de Cristo, escondido nele, em Cristo, em Deus, com Cristo, em Deus. Continua, versículo 4. Quando Cristo, que é? Então, também vos manifestareis com Ele. Isto é pensar no céu. E isso exige renúncia. Isso exige abandono. Se vivemos com os olhos no céu, vivemos ansiando por um encontro glorioso com Cristo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 e versículo 23, nós lemos, Paulo fala assim, porque para mim, viver é Cristo, e o morrer é ganho. Versículo 23, ele fala, mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Olha como Paulo desejava estar com Deus. Olha como esse homem ansiava Jesus. Olha como tudo que ele queria na vida era Cristo e nada mais. Olha Filipenses 3, 10 e 11. Olha para você ver o que Paulo fala no capítulo 3. Paulo continua sentado e ele fala, quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 11. Não que já tenha alcançado, não que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Quanto a mim, versículo a seguir, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo das coisas que atrás ficam, avançando com as que estão adiante de mim, prossigo, pressiono para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Esse é o desejo de Paulo. Cristo. Isso é cristianismo. Se cristianismo é sobre os céus e a terra, cristianismo também é sobre abandono, é sobre renúncia. Sabe o que? Cristianismo é sobre abandonar. Veja só, Lucas capítulo 9, versículo 23, versículo 25. Cristianismo é sobre abandonar. Lucas 9, 23 dizia a todos: se alguém, vamos ler junto? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. No versículo 24: qualquer que quiser salvar a sua vida, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará a sua vida. Cristo abandonou, Deus abandonou, Paulo abandonou, Pedro abandonou, eu abandonei. Não há cristianismo sem que você abandona. Se não tiver nada para abandonar, você precisa abandonar você mesmo. Irmãos, o esvaziar-se atrai glória, honra e exaltação. Quanto mais vazio de você, mais cheio de Deus você será. E nós vamos terminar lendo os textos, mas antes de citar uma frase do pastor e doutor Billy Graham. Ele falou: a coisa mais emocionante sobre o céu é saber que Cristo estará lá. Apocalipse, João capítulo 14, versículo 2 a 4. João 14, 2 a 4. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. Continua. Ele fala: e quando eu for
e vos preparar lugar. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai não ser por mim. 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que João fala. Amados, agora somos filhos de Deus. Tem filhos de Deus aqui? Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. Vamos ser semelhantes a Ele. Não é muito ousado da parte de João falar isso? E assim como Ele é, o veremos. Nada mais vai nos consumir. A glória dele não vai nos consumir, vai nos preencher. E nós veremos Ele face a face. E para terminar, Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Se o meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. O novo cativo ao que se assenta sobre o trono do céu. Que meu cordeiro, de meu cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. O novo cativo ao que se assenta
Eu fico a ouvir teu nome. Diga maravilhado mais uma vez. Maravilhado, extasiado. Eu fico a ouvir teu nome. Jesus,